E se eu te dissesse que existe um objeto que desafia tudo o que você sabe sobre espaço, tempo e realidade, um objeto que não tem lado de dentro ou fora, que só pode existir em 4 dimensões e que guarda segredos que podem mudar a forma como entendemos o universo? Bem-vindos ao fascinante mundo da garrafa de Klein, o objeto que conecta matemática, física quântica e os maiores mistérios da existência. Para entender o que torna a garrafa de Klein tão especial, vamos começar com algo mais familiar: uma garrafa comum. Quando você pega uma garrafa de água, por exemplo, ela tem 2 partes bem definidas: o lado de fora, onde você segura, e o lado de dentro, onde o líquido fica. Parece simples, certo? Mas agora imagine um objeto que não segue essas regras básicas. Um objeto que não tem um dentro ou um fora. Esse é o conceito da garrafa de Klein. Essa estranha criação matemática foi desenvolvida em 1882 pelo matemático alemão Felix Klein. Ela pertence a uma família de formas chamadas superfícies não orientáveis, que incluem objetos como a famosa fita de Möbius. Mas, enquanto a fita de Möbius é bidimensional, a garrafa de Klein é tridimensional. Ou melhor, quase isso. Na verdade, a garrafa de Klein só pode existir plenamente em 4 dimensões. Quando tentamos visualizá-la no nosso mundo 3D, ela parece se interceptar, como se fosse um reflexo imperfeito de algo muito maior. É como tentar desenrolar um nó em um pedaço de corda sem cortá-lo. Às vezes, as coisas simplesmente não se encaixam aqui. O que você está vendo aqui é apenas uma sombra do objeto real. É como olhar para uma projeção de um cubo em um papel. Você perde parte da complexidade. Mesmo assim, essa sombra já nos dá pistas sobre o quão estranho e maravilhoso pode ser o universo além das nossas 3 dimensões. Agora que entendemos o básico sobre a garrafa de Klein, vamos explorar sua conexão com algo ainda mais fascinante: a física quântica. Para isso, precisamos falar sobre um dos princípios mais estranhos dessa área da ciência: a superposição quântica. Na escala quântica, partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente. É como se você estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Algo que parece impossível no mundo macroscópico. E aqui é onde a garrafa de Klein entra. Assim como essas partículas desafiam nossa compreensão tradicional de espaço, a garrafa de Klein desafia nossas ideias sobre dentro e fora. Não há fronteiras claras, apenas um fluxo contínuo. Mas isso não para por aí. Outro fenômeno quântico intrigante é o entrelaçamento quântico. Quando 2 partículas estão entrelaçadas, elas permanecem conectadas. Não importa a distância entre elas. Alterar o estado de uma partícula instantaneamente afeta a outra, mesmo que estejam separadas por anos-luz. Isso é tão misterioso que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Aqui, novamente, a garrafa de Klein pode nos ajudar a visualizar essa ideia. Imagine que a garrafa representa essa conexão invisível, uma ponte entre dimensões ou estados que permite que informações fluam de forma instantânea. Não é exatamente como um túnel, mas sim como uma continuidade que transcende o espaço físico. E se pensarmos ainda maior, teorias modernas sobre buracos negros, buracos de minhoca e até universos paralelos usam conceitos matemáticos como a garrafa de Klein para tentar explicar como essas pontes poderiam existir no tecido do espaço-tempo. Talvez a realidade seja muito mais fluida e interconectada do que imaginamos. Se o universo é um holograma, a garrafa de Klein é um dos seus pixels mais estranhos, uma janela para entender a natureza fundamental da realidade. Agora que já exploramos as conexões entre a garrafa de Klein e a física quântica, vamos fazer um experimento mental. Algo que os físicos adoram fazer para testar ideias que desafiam nossa intuição. Imagine isso. E se você estivesse dentro de uma garrafa de Klein,
Como seria sua experiência? Lembre-se, na garrafa de Klein, não há lado de dentro ou fora. Então, enquanto você caminha, pode perceber que está simultaneamente dentro e fora da garrafa. É como se o espaço ao seu redor fosse uma ilusão, uma construção fluida que muda conforme você se move. Parece confuso? Bem-vindo ao mundo quântico. Essa ideia nos leva a outro conceito fascinante da física quântica: o efeito Casimir. Esse fenômeno ocorre quando duas placas metálicas são colocadas muito próximas no vácuo. Mesmo no vácuo absoluto, partículas virtuais surgem e desaparecem constantemente, criando uma força mensurável entre as placas. É como se o próprio nada estivesse cheio de possibilidades. Agora imagine que essas partículas virtuais estão fluindo através da garrafa de Klein, conectando diferentes partes do espaço-tempo. Poderíamos pensar nela como uma espécie de túnel quântico, um atalho que liga pontos aparentemente distantes. Talvez, em algum nível fundamental, todos nós estejamos dentro de uma grande garrafa de Klein cósmica, onde tudo está interligado de maneiras que ainda não entendemos completamente. Na escala quântica, todos somos exploradores de uma realidade não orientável, navegando por um universo que desafia nossas noções mais básicas de espaço, tempo e identidade. Agora que já viajamos pela teoria e pelas possibilidades filosóficas da garrafa de Klein, vamos trazer isso de volta ao mundo real, ou pelo menos o mais próximo que conseguimos chegar dele. Surpreendentemente, a matemática por trás dessa forma enigmática tem aplicações práticas e inspirações fascinantes em diversas áreas. Na ciência dos materiais, pesquisadores estão explorando o uso de topologias semelhantes à garrafa de Klein para criar materiais quânticos revolucionários. O grafeno, por exemplo, é uma camada ultrafina de carbono com propriedades incríveis. Ele é extremamente forte, leve e condutor de eletricidade. Alguns cientistas acreditam que formas mais complexas, inspiradas na garrafa de Klein, podem levar a novos tipos de dispositivos eletrônicos ou até mesmo computadores quânticos mais eficientes. E no campo da cosmologia, bem, a ideia de dimensões extras e conexões não intuitivas entre pontos no espaço-tempo é central para teorias como as cordas e os multiversos. A garrafa de Klein serve como uma metáfora poderosa para entender como buracos de minhoca ou túneis cósmicos poderiam funcionar, talvez como atalhos entre diferentes partes do universo ou até mesmo entre universos paralelos. Mas a influência da garrafa de Klein vai além da ciência. Na cultura popular, ela aparece como uma inspiração para artistas, cineastas e criadores de jogos. Quem assistiu ao filme Interestelar, por exemplo, pode lembrar daquele momento surreal em que os personagens entram no Tesseract, uma representação multidimensional do espaço-tempo. Jogos como Portal também brincam com ideias de espaços conectados de maneiras impossíveis, desafiando nossa percepção de realidade. Até mesmo na arte, a garrafa de Klein é celebrada como um símbolo de paradoxos e infinitos. Ela é usada para explorar questões profundas sobre a natureza da existência, como o famoso paradoxo do ovo e da galinha. O que veio primeiro? Talvez, assim como a garrafa, essas perguntas não tenham uma resposta clara, porque elas existem em um ciclo contínuo, sem começo ou fim. Chegamos ao fim dessa jornada pela garrafa de Klein, um objeto que desafia nossas noções de espaço, tempo e realidade, e que nos convida a pensar sobre o universo de maneiras completamente novas. Se você gostou de explorar essas ideias tão fascinantes, eu tenho uma pergunta para você. Será que o tempo também pode ser visto como uma espécie de garrafa de Klein? Por que o tempo só parece fluir em uma direção? E o que isso tem a ver com o Big Bang? Se essa pergunta te deixou curioso, clique agora mesmo no vídeo acima ou no link na descrição. É uma exploração profunda e surpreendente sobre o mistério do tempo e como ele está conectado aos segredos mais fundamentais do universo. E antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal
para continuar explorando os maiores enigmas da ciência e da filosofia. Cada vídeo aqui é uma nova porta para o desconhecido, e eu adoraria ter você ao meu lado nessa jornada. Ative as notificações para não perder nada. E claro, deixe seu like se esse conteúdo mexeu com sua mente. Muito obrigado por assistir até aqui. Foi uma honra compartilhar essas ideias com você. Lembre-se, o universo é muito maior do que imaginamos, e cada pequena descoberta nos aproxima de entender nossa própria existência. Nos vemos no próximo vídeo.